Fala galerinha, tudo bem? Hoje o tutorial não é o ukulele, né? Só fazendo uma introdução aqui para vocês. A gente vai fazer um tutorial hoje de como projetar um robô, tá? Vamos partir de toda a parte de software, né? A gente vai passar pela ideia de como fazer o robô, depois a gente passa pelo SketchUp para a gente fazer um croquis e por final a gente vai aprender a mexer com o Solid Edge, que é para finalizar o projeto e ter os desenhos das peças para a gente poder usinar e confeccionar o robô no final. É, então, falando um pouquinho dos softwares, né, primeiro a gente tem o SketchUp, que ele é um software, ultimamente ele é pago, mas se você usar uma versão anterior, a gente consegue ele gratuito do próprio fornecedor mesmo, que é Tingler. Tá? Então a gente vai fazer o download da versão 2018, não vai ser a versão, tem a versão mais recente que é 2020, mas ela exige cadastro e até dá para você usar ela gratuitamente utilizando o site, mas não é muito legal, né? Você tem que estar online, precisa de internet e a versão desktop acaba sendo melhor por causa disso. Então a gente vai utilizar a versão 2018 porque daí ela é gratuita também, né, uma versão anterior, e não precisa fazer cadastro, nada, a gente consegue fazer o download direto. Já o Solid Edge, a gente consegue usar a versão 2020, a versão estudantil dele. Então a gente consegue fazer tanto o download da versão estudantil como para professor. Né? No caso eu fiz download para professor, vocês vão fazer estudantil. No caso, ele é o completo, né? A única coisa que se você salvar um arquivo no estudantil, você não consegue utilizar ele na versão profissional. Então, essa é a única limitação. Mas fora isso, ele é todo completo. A gente consegue fazer simulação de impactos, simulação de cargas, simulação de forças, né? Então, pra gente que vai projetar robô para competição, isso é uma mão na roda, tá? Eu vou A única coisa dele é que vocês vão precisar preencher um formulário e aí vocês vão receber o link para download no e-mail de vocês, tá? Mas eu vou ensinar passo a passo nessa primeira aula, não sei quantas videoaulas vão dar, mas para essa primeira aula eu vou ensinar vocês a fazer os downloads e a instalação dos programas, tá? No meu caso aqui eu estou usando um notebook com Windows 10, tá? Ele não é um notebook top, ele é um Core i5 com 8 GB de memória RAM, tá? Não tem placa de vídeo dedicadas e roda muito bem qualquer um dos dois programas, tá? O SketchUp ele é mais levinho um pouco e o Solid Edge é um pouco mais pesado, na faixa de 8 GB. Então vai demorar um pouquinho mais para fazer o download. Eu já fiz o download dos dois para não precisar perder tempo, né, com isso, mas vou ensinar vocês a fazer o download e a instalação hoje. Tá joia? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, vocês vão acessar esse site aqui, eu vou colocar junto aqui na descrição do vídeo. Esse aqui vai ser o site pro SketchUp, tá? Eu já deixei ele aberto aqui, tá aqui. A hora que vocês entram nesse site aqui, sketchup.com/download/all, vai aparecer todos os downloads disponíveis, tá? Em todas as linguagens. Se vocês forem rodando para baixo, vai aparecer aqui Português Brasil. E aí tem a versão 2020 e a versão 2009, como eu expliquei para vocês. Esses dois aqui eles precisam de licença. Vocês até conseguem usar por 30 dias gratuito. Mas depois ele pede licença e aí você precisa comprar licença. E aí não é muito barato, na faixa de US$ 200 cada licença. Então é bem carinho. Mas a versão 2018 dá para fazer o download, né? É só clicar aqui e vai começar o download. Olha lá, já está fazendo download, no caso são 170 megabytes, né? Aqui vai ser rapidinho. Então a versão 2018 você não precisa fazer. A 2019 também daria para usar, mas a hora que você faz o download e instala, ele pede para você fazer um cadastro e aí você precisa adicionar uma licença nesse cadastro. Já a versão 2018 para trás não precisa, tá? A vantagem é que a versão Pro é a mais completa que tem também. Outra versão disponível seria a 2017 Pro e a 2017 Make, tá? Mas a Pro é sempre mais completa, é melhor. Terminou o download, só clicar aqui para fazer a instalação.
Só esperando aqui abrir. Vai dar uma confirmação sim, e aí você espera fazer o download, a instalação do software. Pronto, aqui está pedindo para instalar uma biblioteca runtime do Visual C++. É só colocar em instalar. Ele vai instalar também essa biblioteca rapidinho. E aqui é bem simples, é só ir dando o seguinte, instalar. Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Direto. Vocês vão ver que ele vai criar vários ícones aqui na área de trabalho. Mas a gente vai acabar trabalhando só com um programa. Aí, pronto, criou aqui 3 ícones. É o SketchUp Pro, o Layout e o Style Build. Finalizar aqui. Então a gente vai utilizar somente o SketchUp 2018 mesmo. Esses outros aqui eu vou até apagar. A gente não vai utilizar. Somente apaguei, eu não desinstalei, só apaguei da área de trabalho, tá, pessoal? E aí aqui está disponível já para executar. Bom, assim que a gente abre, ele vai aparecer essa tela. Ou aqui você adiciona a licença, né? Ou escolher modelo. Tá? E aqui ele passa também um mini tutorial se você quiser aprender, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que aparece essa tela é clicar aqui em modelo e escolher um modelo que a gente vai trabalhar. Eu prefiro trabalhar em milímetros, né? Normalmente nossos robôs não são grandes, não chega a metros, então o melhor trabalhar seria em milímetros, tá? Tem vários tipos aqui para a gente utilizar. A gente pode usar projeto arquitetônico, modelo simples, né? Mas sempre de preferência centímetros ou milímetros. Eu prefiro milímetros, tá, pessoal? Tem aqui ainda uma opção para impressão 3D, né? Dependendo da peça que a gente for utilizar. Ele dá aqui uma caixa de impressão 3D e a precisão dele aqui é muito maior também. Mas aqui eu vou escolher o de marcenaria, né, em milímetros, porque daí não aparece o carinha. Sempre tem um carinha aqui, ó. Aí a gente tem que acabar deletando. Mas se você selecionar o marcenaria milímetros, não precisa. E começar a usar o SketchUp. Ele vai demorar um pouquinho aqui para abrir, a primeira vez que ele está abrindo. É isso aí. Bom, aqui você tem uma bandeja com algumas ferramentas não, eles mostram aqui para você alguns tutoriais, né, de como fazer as coisas, né, eu costumo fechar ela, não uso, né, e aí que a gente tem que mudar ainda um pouco o padrão dele aqui para a gente conseguir trabalhar, né, acrescentar algumas ferramentas, tá? Isso a gente vai conversar depois. Bom, o outro software que a gente vai utilizar é o Solid Edge. O Solid Edge, pessoal, é um software desenvolvido pela Siemens e ele tem essa versão de estudante, tá? Coloquei aqui, ó, Solid Edge edição para estudantes, né, que é gratuita. Então, é um software muito poderoso, né? Eu prefiro trabalhar com ele do que com o AutoCAD. Sem falar que o AutoCAD é pago, né? Então, eu prefiro trabalhar com ele, que é gratuito. E vocês vão ver que aparentemente ele é meio complicadinho de mexer, mas a hora que você pega o jeito ele fica até mais fácil de mexer do que o próprio SketchUp, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que preencher esse pequeno formulário aqui. Vamos lá, vou preencher aqui também junto com vocês. Então, país da instituição, Brasil. No caso aqui estamos no estado de São Paulo. Data de nascimento, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? De vocês coloquem certinho aí.
colocar aqui qualquer coisa. Educação, qual que é o nível da nossa educação? Nossa, aqui a gente tem dois tipos, ou escola secundária, ensino médio ou equivalente, tá? Ou educação continuada, desenvolvimento profissional, tá? No meu caso aqui eu vou colocar educação superior, que eu vou colocar referente ao meu mestrado. Vou colocar aqui meu nome, Eiton Curto Gomes, que na verdade é pós-graduado, né? Somente Eiton aqui, né? E o sobrenome, Gomes, o Curto Gomes no caso. E o meu e-mail. Isso aqui é muito importante, pessoal. Precisam colocar um e-mail, que é aqui que vocês vão receber o link para fazer o download. Vou colocar meu e-mail pessoal. E aqui a gente tem que informar o nome da instituição acadêmica. No nosso caso, no caso de vocês, IFSP, certo? No meu caso aqui eu vou colocar USP. É o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O site é... Aí vocês colocam o site do instituto. No meu caso aqui é www.ipem.br, se não me engano. Acho que é .com.br. Tá? Mês da graduação, quando que eu vou me formar? Por exemplo, vou me formar, se não me engano, em dezembro desse ano, de 2020. Aí aqui você escreve se você quer receber os produtos, para receber... Aí depois você é obrigado a aceitar aqui os termos de licença e os de acordo. E aí você informa que você não é um robô e fazer o download. Tá? Assim que vocês clicarem aqui, ele até vai começar o download aqui direto, mas ele manda um link para vocês no e-mail também, tá, pessoal? Aqui são 3,2 GB, tá, para fazer o download do Solid Edge. Eu já tenho o download dele, para agilizar então. Entrar na pasta, vamos cancelar aqui. Eu tenho ele aqui, vamos ver aqui. Pasta downloads, Solid Edge aqui. Assim que ele terminar, vocês terminarem o download, só dá 2 cliques em cima. E ele vai começar a instalação. Tá demorando um pouquinho aqui. Pronto, começou a extrair o programa. Tanto o SketchUp como o Solid Edge a gente consegue desenhar peças para imprimir na impressora 3D que a gente tem lá no Gera ou no Instituto Federal agora. Então, no SketchUp é um pouquinho mais complicado, a gente tem que instalar um módulo. O SketchUp ele tem isso nativo dele. Então, qual que é as etapas, né? Enquanto ele está instalando aqui, vamos falar um pouquinho das etapas da criação do robô. Primeira coisa, a gente discute, né, com o grupo qual tipo de robô que a gente vai querer projetar, né? Aí a gente decide arma, decide tipo de arma, decide o tipo de locomoção, certo? E por final a gente faz um croquis na mão mesmo, né, de como seria. E aí a gente usa primeiramente o SketchUp para fazer um croquis e depois que a gente tem mais ou menos uma ideia mais ou menos de como que vai ser o robô, a gente passa para o Solid Edge construindo peça por peça. Aqui no caso, ó, vou colocar aqui
os dados meus, que a gente tem que colocar que aceita o termo de acordo de licença, nome de usuário, Eiton Curto Gomes, a organização, coloquei aqui o IFSP, tem a opção de instalar em inglês ou em português, no caso aqui eu vou deixar instalar em português mesmo, tá? Ou a métrica nosso é padrão ISO, mantém essa, o modelo padrão, vamos dar um instalar, o resto não precisa mexer em nada, tá pessoal? Quando ele vai instalar, eu acho que aqui vai demorar mais um pouquinho. Então a gente pode voltar a falar das etapas. Então no SketchUp a gente consegue fazer o projeto ao todo, né? Então o que precisa ter de ideia? A gente precisa ter noção das dimensões do robô. Então o SketchUp é bom para isso. Então a gente começa a projetar ele pelo SketchUp para ter algumas noções. A hora que a gente tem a noção do tamanho das peças, tudo, a gente passa para o Solid Edge. Então, para o Solid Edge, você não consegue construir direto o robô, né, o formato dele diretamente no formato final. Você precisa instalar, construir, aliás, você precisa construir peça por peça e depois você junta tudo formando o robô no final. Por isso que ele é um pouquinho mais complicado do que o SketchUp. O SketchUp não, você já vai montando tudo ali na hora, né, definindo as peças já. Tem alguns métodos que a gente faz que acaba agrupando os blocos de peça, então fica facinho construir no SketchUp. Aí o SolidEdge tem essa dificuldade. Então por isso que você precisa, na hora que você for desenhar no SolidEdge, você precisa ter certinho a noção de como que vão ser as peças para você construir parte por parte para depois juntar tudo. Tá? Essa é a diferença dos dois softwares. É por isso que eu recomendo a utilização dos dois. Com o tempo, né, principalmente agora que a gente tem um padrão já de construção de robô, eu já estou construindo diretamente somente no SolidEdge, mas a partir do momento que a gente vai construir um robô novo, que não tem um padrão, né, um padrão específico, aí eu sempre utilizo primeiro o SketchUp e depois passo para o SolidEdge. Copiando os arquivos aqui ainda, vai demorar mais um pouquinho. Bom, enquanto faz a instalação do SolidEdge, acho que a gente pode mexer um pouquinho no SketchUp. Já vou mostrar para vocês a interface do SketchUp e como configurar ele para a gente começar a desenvolver alguma coisa, tá? Esperando abrir aqui. Demorou um pouquinho para abrir, né? Também o computador está querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois que a gente já escolhe o modelo naquela primeira vez, não precisa mais, tá vendo? Já está aqui o modelo padrão, marcenaria em milímetros. Então a gente não precisa mais. Ah, acabei de ver um problema aqui, pessoal. Tá 30 dias restantes. Então tá de avaliador, usuário avaliador. Então provavelmente eu vou precisar instalar a versão Make 2017 aqui para não ter esse problema. Tá? Com isso eu acho que a gente não precisa. A licença é realmente gratuita. Mas vamos usar esse aqui por enquanto, depois eu faço essa troca. Então começaram a usar o SketchUp. Agora ele vai abrir o programa. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais, porque está instalando no SolidEdge também em paralelo. Aqui abriu, vou maximizar a tela. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vocês vão vir aqui ó, em visualizar, barras de ferramentas, e a gente vai selecionar aqui conjunto grande de ferramentas. Vai abrir aqui do lado, ó. Então é isso aqui que a gente vai utilizar, tá? E fechar. É isso aqui que vai precisar. Então aqui é uma interface bem simples, lembra bem o Paint antigo do Windows, tá? Aqui do lado a gente tem todas as ferramentas disponíveis para fazer o desenho, tá? Com o mouse, botão direito a gente seleciona,
perdão, botão esquerdo a gente seleciona, botão direito vai dar as opções, e o botão do meio, que é o screw, a gente aproxima e afasta a câmera, tá? E outra função também do screw, né, se você apertar o screw, você vai mover a tela no eixo que você precisa. Se você apertar o screw e o botão esquerdo, você vai movimentar. Tá vendo que aparece a mãozinha? Você movimenta para um lado para o outro sem rotacionar. Se você pressionar apenas o screw, você vai rotacionar a tela conforme o seu desenho, tá? Uma outra ferramenta interessante dá para a gente colocar lá também na barra de ferramentas. Deixa eu ver se é a câmera. Não, não é câmera. Exibições, aqui. Então a gente coloca também aqui as exibições, porque ela vai te dar as vistas de vários ângulos diferentes da sua peça. Então isso aqui é bem interessante também, tá? Bom, primeira coisa, como qualquer outro software de desenho 3D, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o desenho 2D básico da primeira peça que a gente vai criar. Então, por exemplo, vou criar aqui um quadrado, retângulo na verdade, né? Tá vendo aqui, ó, ele fechou e mudou de cor, certo? Então, o que eu usei aqui? Eu usei essa ferramenta linha, né? A linha, você consegue fazer linhas retas, tá? Ou com ângulos, tá? Pré-definidas. Então, aqui eu posso desenhar já usando os três eixos, que eu tenho esses três eixos, que é o verde, vermelho e o azul. Aqui no caso eu não estou definindo se é eixo X, Y ou Z, tá? Ele não faz essa diferenciação. No caso aqui, quando eu construo uma linha no eixo azul, a linha vai ficar azul. Logo depois que eu tiro a seleção dela, ela fica preta. Se eu construo no eixo vermelho, a linha fica vermelha. Logo depois que eu tiro a seleção, ela fica preta. Azul, no vermelho, tá vendo? E aqui no verde. A linha ficou verde lá, mostrando em qual eixo que eu estou trabalhando. Certo? Bom, então aqui eu já fiz um desenho praticamente em 3D. Vou apagar essa linha. Para apagar uma linha ou alguma coisa, você clica nela e aperta Delete. Então aqui, ó, eu consegui construir já diretamente nos três eixos, né, mostrando para vocês aqui, certo? Porém, tem uma outra forma de fazer isso. Vou deixar aquele lá no fundo, só para indicar o tamanho, que é fazendo a extrusão. Então a gente seleciona a superfície que a gente quer extrudar, vem aqui nessa ferramenta aqui, empurrar, puxar, e faz a extrusão dessa peça até o comprimento que a gente desejar. No caso aqui eu vou querer até aquela barrinha. Pronto, ó. Tá feito um cubo bem facinho, certo? A gente vai explorar mais para frente com aulas mais avançadas todos os recursos que tem aqui no SketchUp para vocês conseguirem desenvolver, tá? Aqui é só uma aula inicial para a gente configurar o SketchUp conforme a gente usa e para vocês terem ideia das ferramentas básicas. Aqui no caso eu estou rotacionando a peça, tá vendo? Eu estou apertando o botão do meio, o screw, né, do mouse. Se eu avançar a bolinha, eu dou zoom. Se eu retornar a bolinha, eu afasto o zoom. E se eu clicar o screw com o botão esquerdo, eu afasto e atraio. Afasto não, eu movimento a tela do SketchUp. Outra função, por exemplo, se eu pegar esse item aqui, é o selecionar. Se eu selecionar a peça inteira, clicar no botão direito, vai aparecer as informações que eu tenho disponível para essa peça. Ou somente uma linha, né? Aí aparecem mais algumas informações só. Tá? Então, dependendo do que eu quiser fazer, se eu clicar com o botão direito, vai aparecer seleções diferentes aqui. Tá? Por exemplo, uma delas, interseccionar face. Não, esse aqui não vai dar para ver. Virar, aqui vamos virar no eixo verde. Vai ficar a mesma coisa, né? Porque é um
um cubo. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, selecionar tudo, virar no eixo azul, também vai permanecer a mesma coisa. Eu acho que aqui não vai ter mudança, vai ficar sempre a mesma coisa. A não ser que eu faça um recorte aqui, aí dá para perceber. Por exemplo, vamos colocar aqui. Recorte aqui. Nesse caso aqui, vou empurrar. Cortou a peça. Agora, se eu selecionar tudo, colocar virar no eixo vermelho, olha lá. Então ele virou a peça, certo? Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o software SketchUp, tá? A gente vai ver ele em uma aula mais para frente com mais detalhes. Beleza? Vamos ver se terminou a instalação do Solid Edge. Ela terminou. Só clicar em concluir. Deixa eu fechar aqui também. Ele deixou disponível aqui o meu ícone para o Solid Edge. Vamos abrir o Solid Edge então. Já abriu aqui, inclusive com os arquivos recentes que a gente já criou, tá? Então, provavelmente quando vocês abrirem, ele vai abrir nessa página aqui principal, tá? Então, o que dá pra gente fazer? Aqui ele tem alguns tutoriais, tem tutoriais na internet também, no YouTube. Quem quiser tirar alguma dúvida também pode usar lá, tá? Então aqui a gente começa por um novo. Deu uma travadinha aqui no meu PC. Novo. E aí você escolhe o tipo de peça que você vai montar. Então, a gente trabalha com duas, na verdade. A peça ISO em unidade métrica e a montagem ISO em unidade métrica. Tá? Isso aqui a gente vai desenvolver peça por peça e depois a gente vai montar aqui nessa montagem ISO peça por peça. Esse outro, peça em chapa, seria para a gente fazer um projeto que seria em chapa dobrada. Então a gente faz a peça em chapa, depois a gente monta também ela na ISO, né, com a chapa dobrada já. E depois, meu projeto pronto, que já tem todas as peças, a gente faz detalhamento ISO e unidades métricas. Aí aqui a gente tem a página de desenho mesmo, né, que a gente utiliza para enviar para o torneiro, para ele confeccionar a peça. Então tem todas as informações da peça, as cotas, né, as vistas. Então vai estar nesse detalhamento ISO em unidade métrica, tá? E aqui no caso também tem a opção de fazer uma peça soldada. Então eu posso, em vez de fazer a montagem, eu posso fazer a união das peças com solda. No caso vai ter projeto que a gente vai usar isso, tem projeto que não vai usar. Então de início o que a gente vai acabar vendo vão ser esses dois. A peça ISO e a montagem ISO, tá? Então vamos para a peça ISO primeiro. Para fazer a montagem, a gente precisa de no mínimo duas peças, tá? Então vou desenhar aqui pelo menos duas peças com vocês, né, para vocês terem ideia da ferramenta. No caso que a gente não precisa configurar nada, não tem como alterar, adicionar ou colocar mais recursos aqui, né? Ele já vem completo, né? Então aqui a gente tem, no início, a gente tem um rascunho de um resumo, né, de todas as ferramentas disponíveis, né, aqui para o Solid Edge. Aqui em rascunho seria para fazer o desenho em 2D. Né? Depois a gente tem o rascunho em 3D, que seria para desenvolver a parte 3D, a gente quase não usa essa parte. A parte de superfície seria para fazer os testes, as análises, né, mais para frente. PMI seria para a gente fazer as cotas. Aí tem a parte de simulação, que a gente vê as partes das forças, né, as cargas, né, as cargas térmicas, né, a gente pode acrescentar nos nossos modelos. Aqui também faz parte dessa parte de simulação.
que seria engenharia reversa, para se a gente tiver um desenho, a gente pegar os desenhos, os rascunhos e tudo mais. Para impressão 3D você consegue exportar diretamente para uma impressora, mandar imprimir diretamente para a impressora, né, que tem alguns detalhes para preparar para a impressão. Tá? Aí aqui em inspecionar, esse aqui é uma abinha que a gente vai usar bastante, que aqui você define qual tipo de material, né, quais são as propriedades físicas daquela peça que você está criando. Então aqui você vai informar qual que é o material, ele vai te dar o centro de gravidade, o centro de volume da peça, né, e o peso da peça também. Isso é muito importante para a gente, porque a gente confecciona robôs dentro de categorias de peso, né? Então nossos robôs não podem passar de certo peso. Então a partir do momento que a gente configura, a gente seta o nosso robô e a gente consegue na montagem final ter um peso dentro do, do especificado, isso na hora de construção a gente acaba economizando bastante, porque provavelmente a gente não precisa ficar fazendo furos de alívios depois, né? O robô fica mais robusto, né? Então ajuda bastante na hora do projeto. Aqui tem mais algumas ferramentas de renderização, né? Para as imagens ficarem melhores. Visualizações, né? Para você enxergar as vistas. Também tem alguns atalhos aqui embaixo, vou mostrar para vocês depois. E gerenciamento de dados, também tem aqui a parte das propriedades, mas seria para gerenciar os dados do arquivo, tá? Não da peça. Então vamos lá, vamos desenhar aqui duas peças, vamos desenhar um cubo com um furo no meio e a gente depois desenha um deixa eu dar um Ctrl Z aqui, depois desenha um eixo para colocar no meio desse furo. Então, primeira coisa, selecionei aqui um quadrado, vocês vão ver aqui que tem diversas formas de fazer um retângulo ou quadrado, né? Ou um polígono no centro. Então você seleciona o que você quer. No caso que eu vou pegar o retângulo pelo centro. Então eu vou clicar, isso aqui é uma coisa que é meio chatinho, pessoal. Você tem que definir, antes de você começar seu desenho, qual que é o plano que você quer desenhar. Então você tem aqui três planos. Você tem o plano XZ, o plano YX e o plano YZ, tá? No caso aqui eu vou desenhar, tanto faz qualquer o eixo aqui que a gente vai desenhar, mas eu vou preferir aqui no XY. Então, ou você clica em cima desse cadeadinho ou aperta a tecla F3, ele vai travar. Ah lá, travou aqui para fazer o desenho. Então, a partir do momento que eu começar a desenhar agora, ele vai manter a peça sempre nesse eixo XZ, tá? Então aqui eu vou fazer um quadrado de 50 por 80. E o ângulo que eu quero esse quadrado? Eu quero ele deitado, então vou colocar aqui 90 graus. Olha lá, ficou deitado, certo? E vamos fazer um furo aqui também, então, no mesmo eixo de 20, certo? Bom, aqui ainda tem o desenho em 2D, tá vendo? Se eu clicar com o botão com o screw, ele tem a mesma função do SketchUp. Eu vou rotacionar a peça, certo? Tá vendo? Aqui eu tenho as vistas aqui, ó, acaba ficando mais fácil de mexer. Então aqui eu posso colocar sempre para frente, para o lado, né? Vista por cima, virando, desvirando. Então no caso aqui, eu vou fazer a extrusão dessa peça. Só clicar na área que eu quero extrusar, na parte que eu quero que torne em 3D, né? Vai aparecer essa setinha aqui, ó, para um lado e para o outro. Eu vou clicar nela e arrastar. Olha lá, ó. Já estou com a peça com um furo no meio, tá vendo? Aí eu vou definir qual que é o tamanho. Bom, vou colocar aqui tamanho de 30. E aí agora eu tenho uma peça com um furo no meio, tá? Certo? Bom, vamos fazer um eixo então para colocar agora aqui nessa peça. O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, tem que salvar essa peça. Vamos colocar ela aqui, já tenho uma biblioteca bem grande aqui. Vamos colocar aqui criar uma nova pasta aqui, chamar ela de teste. Teste não,
chamar de videoaula. Videoaula. Chamar de bloco essa peça aqui. Opa, bloco não. Bloco. Eita, o teclado tá duro hoje. Salvar. Então a gente fez a primeira peça, que é o bloco. Então agora a gente vai criar uma segunda peça, vou aqui em novo de novo. E vou criar outra peça ISO, que vai ser o eixo. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, seleciona a ferramenta, no caso que eu vou pegar, um eixo tem que ser redondo, certo? Então eu selecionei o círculo, né, pelo centro também. Vou selecionar qual que é o eixo que eu quero. Eu vou manter aqui no eixo XZ também. E vou fazer o tamanho que eu quero. Lá eu tinha feito com o tamanho de 20, certo? Então eu vou manter aqui 20. Porém, vamos fazer a extrusão aqui desse eixo, depois eu comento com vocês. Ela tinha sido 30, vamos colocar aqui 40, certo? Porém, agora eu quero fazer um assento, eu não quero que fique somente o meu eixo no meio lá, quero fazer um assento, ou seja, vou fazer uma parte um pouquinho maior aqui. Vou pegar desenho de novo, né? Agora aqui, ó, não estou mais no eixo XY, XZ. Então aqui eu estou na face desse círculo aqui, ó, na face desse cilindro. Então eu aperto F3 aqui para falar que eu quero desenhar nessa parte. E aí eu faço o desenho aqui. Aqui eu vou colocar um círculo de 30 de tamanho. E vou arrastar para lá, tamanho de 10. Ficou como se fosse um parafuso, uma cabeça de parafuso com o eixo no meio, certo? Se eu quiser aqui, posso até colocar mais um furo no meio aqui, então vai do jeito que vocês quiserem. Vamos fazer aqui também, ó. Vou manter aqui, ó lá, ó. Desenho aqui também. A hora que você põe na lateral aqui, ele habilita para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aí, não sei se vai estar muito claro. Um maisinho bem no centro aqui, ó. E aí você consegue achar o centro dele e fazer o desenho a partir do centro aqui também. Vou colocar aqui um furo de 5. Com um furo bem pequenininho. E aqui eu vou extrudar para fazer um furo até o final lá. Ó, vou até extrapolar lá, que não tem problema. Ele fez um furo no meio do meu eixo, tá vendo? Certo? Bom, vou salvar essa peça aqui também com o nome de eixo. Salvar. E agora vem a parte da montagem, que é a segunda parte que eu falei para vocês. Aí você tem que criar uma montagem ISO, unidade métrica, certo? E aí, o que que muda? Aqui ele vai aparecer para vocês ferramentas novas, né? Então não, pode ver que não tem mais aquela parte de desenho, né? Então você não consegue desenhar a partir daqui dessa peça, que você só consegue montar. Mas uma coisa legal é que você consegue editar a peça por aqui, mas você não consegue desenhar uma peça nova. Então aqui você tem que inserir os componentes. Aí aqui do lado apareceu uma biblioteca de peças, tá? Então vou achar onde que eu coloquei lá, só ver aqui em vídeo aula. Primeiro bloco, arrasto aqui para minha tela. Tá ali o bloco, certo? E agora eu vou adicionar também meu eixo. Coloquei o eixo, ele vai ficar verdinho. Ele tá verdinho assim porque assim que você coloca uma segunda peça, ele entende que você vai montar essa peça na primeira peça. Então você tem que definir para ele onde você vai montar. Então já selecionou aqui a parte de montar, certo? Aqui tem um tutorialzinho, ó, vamos assistir o videozinho lá. Tá vendo? Então você seleciona as faces que você quer montar. No caso aqui eu quero que essa parte externa aqui do eixo, né, essa parte, esse cilindro aqui, fique encaixado aqui dentro. Então eu seleciono o cilindro e seleciono o furo. Olha lá, e já foi lá dentro, tá vendo? Mas ainda não está na posição que eu quero. Eu quero que essa parede aqui, ó, assente aonde? Na parede do meu bloco. Assentou, só apertar ESC agora e finalizou a montagem da peça. Olha lá, tá? Bonitinho. As duas peças encaixadas,
certo? Beleza? Bom, esse foi só um exemplo. Mais para frente, na próxima videoaula, eu vou explicar primeiro como fazer o desenho no SketchUp. Primeiro, né? A gente vai definir o robô que a gente vai desenhar. Vamos fazer um desenho no SketchUp. Depois que a gente terminar o desenho no SketchUp, né, estiver satisfeito já com todas as medidas, tudo certo, a gente vem e desenha peça por peça aqui no Solid Edge. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira videoaula para ensinar o pessoal da mecânica aqui do Gera a projetar o robô. Quem quiser assistir as outras videoaulas, eu vou criar um canal no YouTube, então vai estar disponível aí para quem quiser assistir o horário que quiser. Joinha, falou pessoal, até mais.